Boa noite, camaradas. Obrigado quem está assistindo, quem clicou no link e começou a assistir. Meu nome é Rodrigo D'Angelo. Esse é meu primeiro Hangout ao vivo, ou seja, o meu primeiro vídeo do canal. Eu geralmente participo de canais e Hangouts ao vivo de outras pessoas sobre temas políticos ou sobre conversas relacionadas à esquerda, ao comunismo, ao socialismo e o que seja relacionado à esquerda. Hoje eu fazendo o meu primeiro vídeo. E eu achei legal começar com uma brincadeira. Eu sei que não tem ninguém, nenhum espectador agora ao vivo, o Hangout ao vivo, mas não tem ninguém ao vivo agora, porque eu não divulguei muito. Eu meio que fiz assim, na surpresa, vamos ver o que dá. E eu vou fazer um teste, cara, esse teste aqui do Posição Política, e eu vou responder algumas perguntas e vou dar o que eu penso sobre essas perguntas. Se você estiver assistindo, se você puder participar ao vivo, participe, deixar o seu nos comentários aí, eu deixei o link do teste nos comentários. E espero que todos gostem do que eu vou dizer, ou não gostem, ou odeiem, enfim. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui. A tela do teste. Acho que vocês estão vendo aí, né? A tela do teste. Então ele tem aqui 6 páginas, algumas perguntas, e de acordo com as respostas dessas perguntas, ele vai dar a sua posição política dentro do espectro do Nolan. Então, a primeira pergunta é relacionada ao modo como eu enxergo o mundo. Então, vamos lá, a primeira pergunta. Se a globalização econômica é inevitável, ela deve servir em primeiro lugar à humanidade, em vez de servir aos interesses das corporações transnacionais. Obviamente, eu vou botar assim, concordo totalmente. Essa questão é simples, cara. Eu tenho uma visão das empresas e do sistema econômico que o sistema econômico deve servir às pessoas e não servir a interesses pessoais. Alguém vai dizer, não, mas o interesse pessoal dessas corporações beneficiam as pessoas. Bem, isso é questionável, isso é discutível, cara. Por exemplo, os interesses da Oi, da operadora Oi, não me é interessante. Então eu vou botar aqui, concordo totalmente com essa preposição. Vamos lá, a segunda. Eu sempre apoiaria o meu país, não importa se tivesse certo ou errado. Cara, que é deontologia pura. Eu só apoiaria o Brasil em caso de uma guerra, por exemplo, se ele tivesse certo. Se ele tivesse errado, eu não apoiaria. Então, botar aqui discordo totalmente. Não, botar um discordo. Totalmente não, porque eu apoiaria se tivesse certo. Discordo só. Ninguém escolheu nascer em seu país, portanto é tolice ter orgulho disso. Claro, com certeza, cara, concordo totalmente, cara. Pior coisa, eu sou totalmente contra qualquer discurso nacionalista e patriótico. Porque eu tenho uma frase, cara, que eu gosto muito, que é acho que é Samuel Johnson. Ele diz o seguinte: patriotismo é o último refúgio do canalha. E não tem diferença se você é brasileiro, se você é argentino, se você nasceu no Marrocos. Cara, cada um ter orgulho do país que nasceu é bobice. Então eu vou botar aqui, concordo totalmente. Nossa raça tem muitas qualidades superiores em comparação a outras raças. Discordo totalmente, esse discurso de supremacia também. Supremacia e nacionalismo eu tô fora, pulei fora. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Nossa, não necessariamente. Não necessariamente. Não, discordo totalmente, cara. Às vezes o inimigo do teu inimigo é teu inimigo também. Vou dar um exemplo dessa questão, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha ali os Estados Unidos, a União Soviética lutaram juntos contra o nazismo, né? Então, na verdade, não, porque os Estados Unidos é inimigo da União Soviética, consequentemente inimigo do nazismo. Não, então discordo totalmente. As ações militares que contrariam a legislação internacional às vezes são justificadas? Pô, discordo totalmente, cara, totalmente. Inclusive, eu sou até contra ações militares em âmbito geral, mas tem aqui as que contrariam a legislação internacional, obviamente eu sou contra. Não são justificados para mim. Existe atualmente uma confusão preocupante de informações e entretenimento? Cara, é o que mais acontece, sim, existe. Existe, eu vou estar concordo totalmente, existe sim. Inclusive, cara, é bem preocupante porque a ONU classifica desinformação, divulgar informação falsa como crime de terrorismo, equiparado ao terrorismo. Como é que faz aqui agora? Aqui, ó, próxima página. Já respondi todas aqui? Já. Próxima página, vamos lá. Essa segunda página aqui vai falar sobre não dos índices, falamos das atitudes e não dos índices da bolsa de valores. Bem, economia não é muito bem um tema que eu curta muito. Eu entendo um pouco, mas não curto muito focar em economia, inclusive de bolsa de valores. Mas vamos lá.
Ultimamente as pessoas estão divididas mais por classe do que por nacionalidade. Sim, concordo. Inclusive a primeira frase do Manifesto Comunista diz: trabalhadores do mundo, univos. Então, concordo. Não, concordo totalmente. Mano. Controlar a inflação é mais importante do que controlar o desemprego? Cara, tá aqui uma pergunta que eu não saberia responder. Controlar a inflação é mais importante do que controlar o desemprego. Eu particularmente acho que controlar o desemprego é mais importante. Então, eu vou botar aqui discordo. Não vou botar nem discordo totalmente. Eu vou botar discordo só, totalmente não. É porque eu não tô muito, não entendi muito bem a pergunta. Vamos lá, terceira. Já que as corporações não podem proteger o meio ambiente por iniciativa própria, é necessária uma regulação? Óbvio! Concordo totalmente, cara, totalmente. Inclusive o protocolo de Kyoto e várias convenções internacionais de proteção ao meio ambiente. Não pode deixar tudo na mão desse pessoal aí. Tirar de cada qual segundo sua capacidade e cada qual segundo suas necessidades é fundamental. Uma boa ideia? Concordo totalmente. Eu sou comunista, né, gente? Eu sou socialista, então não precisa nem responder muito aqui, não. É um triste reflexo da nossa sociedade algo tão básico quanto a água potável tenha sido transformado em produto para consumo engarrafado de marca. Cara, isso aqui, cara, eu vou botar concordo. Não, é triste o reflexo. Vou botar concordo. Porque existem variáveis, e se a gente entrar nessas variáveis, vai dar um debate muito longo e o vídeo vai ficar muito longo. Eu queria que fosse um vídeo curto, por isso que eu tô falando rápido, assim. Mas eu defendo o acesso aos bens básicos, cara, aos bens essenciais é gratuito para todas as pessoas. Então, enfim, eu vou botar que concordo, cara. Existem variáveis, só digo isso, existem variáveis que eu não vou entrar em questão agora, vou botar só concordo. A terra não deveria ser uma mercadoria para ser comprada e vendida? Botar concordo. Concordo. É lamentável que tantas fortunas pessoais sejam acumuladas por pessoas que simplesmente manipulam dinheiro e não contribuem nada para a sociedade. Cara, isso aqui o Piketty, ele fala muito sobre isso. Quando a remuneração do capital é maior que a remuneração de produção, ele gera maior desigualdade. Então eu vou botar que concordo totalmente, porque não adianta nada um cara que trabalhou, exemplo, 20 anos no campo e capinando lá, e plantando e colhendo, ele não ter uma aposentadoria, vamos supor que ele tem um patrimônio de 100 mil reais, isso é muita coisa, vou botar menos, que ele tem um patrimônio de 3 mil reais, enquanto um cara que só especula na bolsa e faz sem trabalhar, ele consegue ganhar mais. É o que eles dizem, né? Dinheiro chama dinheiro. Então eu concordo totalmente que essa situação é lamentável. O protecionismo às vezes é necessário no comércio? Cara, aqui tá uma incoerência da direita, cara, dos liberais. Porque o liberal ia marcar concorda totalmente. O liberal ia aqui, ó, pum, ia nem discutir, ia botar aqui, concorda totalmente, pum. Mas, cara, eu sou a favor de que todos os países se unam e criam um super paizão, acabe com a fronteira, mas isso aí é outro debate. Eu vou botar aqui protecionismo, discordo. Não, discordo totalmente. Ah, tem como trocar. Discordo totalmente. Vamos lá para a próxima pergunta. A única responsabilidade social de uma empresa deveria ser oferecer lucros para seus acionistas? A única responsabilidade social? Não, a única não. Discordo. Não vou botar totalmente porque eu sei que quando existe uma empresa atualmente hoje, existe uma empresa, o cara aplicou dinheiro ali e ele quer um retorno que seria o acionista. Mas a única responsabilidade social, não, tem várias responsabilidades sociais, por exemplo, com o meio ambiente, que a gente citou lá na frente, né? Um cara que tem uma empresa de resíduos tóxicos e ele elimina os resíduos tóxicos de qualquer maneira. Não é a única responsabilidade social dele. Ou então ele tem trabalhadores e os trabalhadores precisam de condições básicas para trabalhar e não é a única responsabilidade social. Os ricos pagam muitos impostos? Discordo totalmente, cara. E se você está assistindo esse vídeo e fala que rico paga muito imposto, você não sabe como que pobre paga imposto. Pelo menos o rico tem restituição do imposto de renda, né? Pobre não tem. Discordo totalmente. Aqueles que podem pagar mais devem ter o direito de receber tratamento médico melhor. Entra aí um liberal, conservador, reacionário, de direita, e ia marcar aqui, concordo totalmente. Isso porque eles entendem que serviços básicos, como saúde e educação, são serviços. Mas eu não vejo dessa maneira. Eu acho que saúde e educação é um direito. Então eu vou botar aqui, discordo totalmente.
Depois, depois conforme for o canal se der, se funcionar, se ficar legal, nós vamos fazendo vídeo sobre só esses temas aqui, cara, porque tem muita coisa aqui que é debatível. E eu tô fazendo rápido, né? O governo deveria penalizar as empresas que enganam os consumidores? Concordo, totalmente. Penaliza. Enganou o consumidor, penaliza. O verdadeiro livre mercado requer restrições e habilidades que os multifuncionais têm para criar monopólios. Cara, tá aí, cara. Tá aí, concordo. Isso aqui seria uma coisa que um liberal marcaria sim e eu marco também. Quanto mais livre é o mercado, mais livres são as pessoas? Não necessariamente, cara. Não necessariamente. As pessoas confundem liberdade econômica com liberdade como se fosse algo metafísico, espiritual, né, cara? Na verdade, você só tá liberando a economia. Na verdade, não tá livrando a pessoa de nada. Ela pode empreender e tal. Hoje eu tava vendo o Mr. Robot e tem uma cena que a Mr. Robo, não sei como se pronuncia em inglês. E a menina diz uma coisa, que ela nasceu no Irã e a família dela foi para os Estados Unidos, e o pai dela trabalha como contador, e ele trabalha 100 horas por ano, uma coisa assim, e ela não se sentia livre, apesar de viver nos Estados Unidos. Então não, discordo. Totalmente? Não vou botar totalmente, porque eu acredito que liberdade de mercado também é necessário. Não capitalismo, diga-se de passagem. Estou dizendo liberdade de empreendimento, que nós não temos hoje em nenhum lugar do mundo. Discutível, tá, galera? Depois a gente entra nesses assuntos aí. Então deixa no comentário aí, dizendo assim, pô, Rodrigo, falou merda. Ou então, pô, Rodrigo, concordo contigo aí nesse ponto. Vamos lá. O aborto nos casos em que a vida... Agora vamos falar sobre valores sobre a sociedade. Pô, isso aqui vai ter perguntas de conservador a roda. O aborto nos casos em que a vida da mulher não está ameaçada deve ser sempre legal? Pô, concordo. Não botar totalmente, cara, agora vai dar de confusão, porque eu conheço muita gente do movimento feminista, inclusive elas vão assistir agora, e esse é um assunto que eu não sei muito bem, cara, como me posicionar, porque até conheço algumas meninas e elas me disseram argumento, filosofia, inclusive eu vou até convidá-las para o canal para elas poderem falar com vocês, e que elas são a favor do aborto, cara. Assim, eu não entendi muito bem ainda, então eu vou dizer o que eu penso já faz desde que eu nasci, né, cara, desde criança. Então eu tô respondendo de acordo com valores sociais. Agora, vamos dizer, não, Rodrigo, você foi construído socialmente. Possivelmente sim, todos nós somos. Esse tema aqui eu ia deixar em branco, mas não vou deixar em branco, vou botar concordo, só pra não dar erro no teste. Concordo com que o aborto deve ser sempre legal, cara, sempre. Não, aí entra aquela questão do estupro, né? Então vou botar aqui discorda. Vou deixar aí no discorda. Cara, tá pra vocês verem como que eu mudo de opinião sobre esse tema o tempo todo. É justamente isso, cara, que é bem debatível. Vamos lá. Toda autoridade deve ser questionada? Concordo totalmente, não precisa nem perguntar duas vezes. Olho por olho, dente por dente. Isso aqui seria a lei de Talião, a lei mosaica, como alguns conhecem, mas essa frase é a lei de Talião. Ih, caraca. Apertei um botão aqui que ficou melhor. Olho por olho, dente por dente? Não, discordo totalmente. A gente já superamos isso. Já superamos isso. Os contribuintes não devem sustentar qualquer teatro ou museus que não conseguirem se manter com uma base comercial. Pô, isso aqui é mó covardia, cara. É muita covardia isso. Botar discordo totalmente, cara. É muita covardia. Nas escolas, a frequência da aula não deveria ser obrigatória? Discordo totalmente. Todo mundo deve frequentar as aulas. Cara, agora na faculdade, aqui botou escolas. Mas na faculdade eu acho que não deveria ser obrigatório, não, cara. Na faculdade eu acho que se você sabe a matéria, você só precisa aparecer no dia da prova e fazer a prova, cara. Essa é a questão. Já aconteceu com alguns colegas, inclusive comigo, de chegar numa prova na faculdade, fazer a prova, tirar 9 ou 10 e só que reprovar na matéria ou então ficar ameaçado de reprovação porque não frequentou algumas aulas, foi para outro lugar em vez de ir para aula. Então aqui eu vou estar discordo totalmente, cara, porque é justamente isso. Eu vejo alunos muito bons, pessoas muito boas que tira notão na prova, mas chega só vai reprovar porque não foi na aula, para escutar o que já sabe. Então eu vou botar aqui discordo totalmente na escola. Na escola eu acho que a criança tem que ir para a escola, porque a escola não só ensina, mas na faculdade, galera,
Eu sou contra isso aqui, eu falei com 6 aulas. Inclusive, eu acho que tem algumas faculdades que trabalham assim já, mas a minha não trabalha assim. Todas as pessoas têm seu direito, mas é melhor para todos que diferentes tipos de pessoas não se misturem. Nossa, discordo totalmente, cara. Inclusive, nem sei porque botaram essa pergunta aqui, não faz nenhum mínimo sentido, mas vamos lá. Às vezes os bons pais têm que bater nos seus filhos? Discordo. Totalmente, não sei. Bota só discordo. Porque totalmente tem. Acho que bater não. Bater eu discordo totalmente. Agora, existem métodos de repreensão e de castigo que pode se usar, né? Talvez. Por isso que eu boto. Não, discordo totalmente. Bater eu sou contra. É natural que as crianças guardem alguns segredos para os pais? É natural? Não acho natural, não. Discordo totalmente. Inclusive, eu acho que as crianças, os pais têm que ter mais diálogo com seus filhos, que é uma coisa que não se tem hoje. E acaba que quem ensina o seu filho ou ensina a sua filha é a televisão, o YouTube e pessoas mal intencionadas. Então, é sempre bom você tentar um diálogo com seus filhos. A posse da maconha para uso pessoal não deve ser considerado crime? Concordo totalmente, cara. Eu acho surreal prender pessoas por posse de maconha. Eu sou a favor da legalização. Não uso maconha, nunca usei, mas eu sou contra contra a criminalização do uso. A primeira função da educação escolar deve ser sempre preparar para a próxima geração para conseguir empregos? Discordo totalmente, cara. Eu acho que a principal função da escola, talvez uma das funções, mas eu acho que a principal função da escola é preparar cidadãs. Vamos lá para outra pergunta. Eu tô fazendo rápido, galera. Até se alguém estiver assistindo, provavelmente ninguém tá assistindo essa merda, mas se alguém estiver assistindo, cara, eu não tô lendo aí as perguntas, não, porque eu tô aqui, ó, respondendo as perguntas, tô fazendo rápido para tentar terminar rápido, pra gente poder ver como ficou, né, esse canal. Vamos lá. Pessoas com graves deficiências hereditárias não devem reproduzir? Não devem reproduzir? Discordo totalmente, cara. Que isso, brother? Não, vou nem comentar essa questão. Vamos passar para outra. O mais importante é que as crianças devem respeitar as instruções. Cara, eu vou botar um discordo. Eu acho que o senso crítico também deve ser estimulado nas crianças. Você questionar algumas regras, algumas instruções, sempre é bom. Não botar ensinar a respeitar, aprender a respeitar. O mais importante não é. E nem a respeitar todas e qualquer instruções. Vou botar aqui discordo. Vamos lá. Não existem pessoas selvagens, pessoas civilizadas. Existem apenas culturas diferentes. Cara, isso aqui é um tema de debate. Não existem pessoas selvagens. Cara, no sentido de selvagem existem pessoas civilizadas. Cara, eu vou botar aqui discordo, galera. Eu acho que tem culturas que são escracháveis. Por exemplo, a cultura do estupro. Eu acho escrachável. Eu acho de uma selvageria sem tamanha. Eu acho que existe sim algumas culturas que podem ser superiores a outras. Não me entendam mal. Por exemplo, degolar mulheres porque não usa burca. Isso para mim é uma cultura inferior. Não é uma cultura diferente. Botar discordo. Aqueles que são capazes de trabalhar mais recursos e oportunidades não devem esperar apoio da sociedade? Cara, eu não entendi essa pergunta aqui. Eu tinha lido ela 3 vezes, 4 vezes e não entendi. Eu vou botar aqui botar um discordo, porque a gente nem sabe o que é capacidade, o que é recusa de trabalho. Quando você está com problemas, é melhor não pensar sobre isso, mas se manter ocupado com as coisas mais alegres. Quando você está com problema, não, galera, vamos resolver nossos problemas, né? Resolver os problemas é a melhor coisa, né? Discordo totalmente. Aquele pão e circo, né? Tem uma série que eu gosto de ver que é o Cuervo. E tem uma cena que o cara tá falando assim, pô, realmente, a gente tá sem emprego, tá aí, na televisão começa a passar um jogo de futebol, ele, cala a boca, vamos parar de falar dos problemas que eu quero ver o jogo. Então é mais ou menos isso, cara. Eu acho que a indústria do entretenimento, pão e circo não funciona mais. Então quando você está com problemas, pense e tente achar a solução. Vamos lá. Agora a próxima. A primeira geração de... Aqui é a próxima. A primeira geração de imigrantes nunca estará plenamente integrada em seu novo país. Cara, assim, concordo totalmente, porque dificilmente uma pessoa que vem de outro país, ainda mais um imigrante que veio fugir de uma guerra, dificilmente ele vai estar integrado ao novo país dele, à cultura daquele país. É um processo que ele vai aprender
geralmente os filhos dele e os netos deles vão entender, mas vão estar mais integrados àquela sociedade. Então vou botar concordo, galera. Beleza? Vamos lá. O que é bom para a maioria da parte das corporações bem-sucedidas é sempre, em última instância, bom para todos nós. Discordo totalmente, não vou comentar porque a gente já comentou isso lá na frente lá. Nenhum meio de comunicação, não importa o quão independente seja seu conteúdo, deve receber financiamento público. Cara, eu vou estar aqui discordo. Eu acho que nem todos devem receber, inclusive deve sim apoiar a comunicação, não só com apoio financeiro, mas com outros tipos de apoio, por exemplo, liberdade de imprensa. Mas quando um jornal é independente, ele deve receber financiamento público? Não, discordo. Próxima página. Vamos lá. 4. Caraca, ainda falta coisa pra caramba. Vamos tentar fazer mais rápido. Como você vê a sociedade como um todo. Beleza. Nossas liberdades civis estão sendo excessivamente reduzidas em nome da luta contra o terrorismo. Concordo totalmente, galera. Inclusive, sugiro ler sobre o Estado Penal do Inimigo e o Patriot Act. Eu não sei falar inglês muito bem, desculpa, galera. Eu falo espanhol e francês, mas meu inglês concordo totalmente, cara. Sim, está sendo reduzido, as nossas liberdades civis estão sendo reduzidas. Inclusive, é o tema do bloqueio do WhatsApp. Para quem acompanhou aqui no Brasil o bloqueio do WhatsApp, foi justamente isso. Porque o poder público queria as informações que o WhatsApp tinha, porque você tinha criminosos utilizando do WhatsApp, e o WhatsApp se negou, e teve todo esse debate aqui. E sim, nossas liberdades civis estão sendo reduzidas excessivamente. Se é certo e se é errado, isso é um debate para uma outra hora. Então vamos pular para a próxima pergunta. Uma vantagem significativa de um Estado com apenas um único partido político é que ele evita todos os argumentos que atrasam o progresso e em um sistema político democrático. Sim, cara, porque o que acontece? Nós temos hoje no Brasil, pelo menos eu que eu tiro pelo Brasil, nós temos partidos beligerantes, cara, partidos que brigam um com o outro, a ponto de um deputado negar uma proposta excelente, uma proposta boa, só porque o cara é de outro partido. Não vou apoiar não porque o fulano é do partido de esquerda. Não vou apoiar não porque o fulano é de direita. Mas a proposta é boa não, mas o partido fulano... Então, é uma vantagem significativa você ter um partido único. O partido único, não entenda como partido político único como uma ideologia só, mas como você ser mais estadista em relação à política. Então, vou botar aqui concordo. Não vou botar totalmente, porque eu sou a favor do pluripartidarismo. Vamos botar um concordo, porque realmente o pluripartidarismo, os partidos ficam em guerra. Exemplo disso é o Brasil. Embora a era eletrônica tenha tornado a vigilância mais fácil, apenas malfeitores precisam ficar preocupados. Discordo totalmente. Todo mundo deveria ficar preocupado com a vigilância e com essa questão, cara, de liberdade individual e liberdade... Vamos lá. A pena de morte deveria existir para a maioria dos crimes hediondos? Discordo totalmente, cara. Eu acho que o Estado não pode dispor de um bem que ele considera indisponível. O que significa isso, Rodrigo? Que se a vida é considerada um bem disponível, ou seja, um bem teu, é um bem para seu, ninguém pode te tomar, ninguém pode te tirar. E ele, então, seria disponível. E o Estado considera esse ser um bem disponível. Ele não pode chegar e punir alguém com a morte. Isso que eu discordo totalmente. Em uma sociedade civilizada, deve sempre haver pessoas acima para serem obedecidas e pessoas de baixo para serem comandadas. Olha o que eu vou marcar. Discordo totalmente. Totalmente. A arte abstrata que não representa nada não deve ser considerada arte. Engraçado que a arte abstrata representa alguma coisa. Então, se não representa nada, não é arte. Então, eu vou botar aqui, discordo. Totalmente não, porque tem algumas artes que eu não entendo. Mas que não representa nada para mim, mas pode representar coisas para as outras pessoas. Então, vou botar discorda aqui. Na justiça criminal, a punição deve ser mais importante que a reabilitação. Discordo. Discordo, galera, discordo. É perda de tempo tentar reabilitar certos criminosos. Discordo. Não, certos criminosos? O que seria certos criminosos? Seria, por exemplo, terroristas, fundamentalistas. Por exemplo, um dono de uma favela. Concordo, cara. Alguns criminosos, acho que a gente deveria mais punir do que tentar reabilitar. O homem de negócio e o trabalhador de fato são mais importantes do que o escritor e o artista? São mais importantes? Eu acho que, cara, eu não considero diferença hierárquica na sociedade. Então, discordo. Totalmente não, mas discordo. As mães podem ter carreiras profissionais, mas discordo totalmente.
As companhias multinacionais estão, de maneira antiética, explorando os recursos genéticos vegetais em países em desenvolvimento. Explorando recursos genéticos e vegetais em países que estão de maneira antiética. Seria aí genéticos transgênicos, sim, concordo totalmente. Galera, eu sou vegano, então provavelmente essa questão eu marcaria, concordo totalmente. Eu não consumo transgênero também. Ter uma boa relação com os establishments é importante para não discordo totalmente, galera. Não, vamos ter uma relação boa com estabilidade política, porque isso é maduro, não. Meu irmão, se não tá de acordo com a Constituição, mete bronca. Vamos lá. Próxima página agora, a astrologia explica muitas coisas de forma precisa. Discordo totalmente, sou contra a astrologia, senhor Olavo de Carvalho. É impossível ser moral e ser religioso? Discordo totalmente. Não é impossível, inclusive existem mais religiosos e morais do que ateus e morais. É uma estatística que eu tirei da minha cabeça, tá, galera? Não tô falando por falar, mas os escândalos de imoralidade dentro do meio religioso é bem grande. Eu sou religioso também, eu sou cristão, mas é bem grande assim. Então não é impossível. A caridade é melhor do que a seguridade social, como um modo de ajudar as pessoas que são verdadeiramente desfavorecidas. Discordo totalmente. Algumas pessoas são naturalmente azaradas. Discordo totalmente. Nossa, que pergunta mais fora de contexto. É importante a escola do meu filho incuta valores religiosos? Discordo totalmente. Caraca, aqui discordo totalmente. Vamos pra última. Falar sobre sexo. É isso aí. Tudo termina em sexo, então vamos falar sobre sexo. A última. Sexo fora do casamento é imoral? Discordo totalmente. Um casal do mesmo sexo em uma relação amorosa estável não deveria ser excluído da possibilidade de adotar uma criança. O casal do mesmo sexo não deveria ser excluído. Não deveria ser excluído, concordo totalmente. A pornografia que mostra adulto com seu consentimento deve ser legal para a população adulta. Discordo, galera. Eu sou contra a pornografia e a prostituição. Você vender o corpo da mulher ou do homem, o sexo como objeto e como propriedade, como serviço, eu sou contra. Inclusive é um tema bastante discutido. Saiu agora essa lei do masturbaço, do masturbaço aí que eles querem fazer, né? Criminalização da masturbação, mas não é bem isso a lei, né? Mas deram esse nome, criminalização da masturbação. E é justamente sobre isso, cara, proibir pornografia. Eu acho que proibir pornografia através de lei não vai funcionar em nada. Mas eu sou sim contra a indústria pornográfica e sou contra. Mesmo tendo consentimento legal, eu sou contra a pornografia, a indústria pornográfica. O que acontece em um quarto particular entre não é da conta do Estado, concordo totalmente. O Estado não tem nada a ver com as nossas vidas sexuais. Ninguém pode se sentir naturalmente homossexual, eu discordo totalmente. Homossexualismo natural. Atualmente a abertura sobre sexo já foi longe demais. Discordo, foi longe demais não, a gente tem vários tabus ainda e precisa ser discutido. Vamos lá agora, vamos ver onde você está. Aí vem agora aí inglês, falando Mao Tse Tung. Aqui. Stalin, então, seria aqui o esquerda autoritário. Seria Stalin aqui, ó. Pá. Hitler seria o direita autoritário, mais um pouco perto do fascismo. A Margaret Thatcher também seria uma direita autoritária, mais perto do neoliberalismo. O Friedman, aqui perto do neoliberalismo também, só que ele seria de direita libertário, anarquista. E o Gandhi seria entre o comunismo e o anarquismo, aqui estaria o Gandhi, assim, só pra gente ter pessoas populares, né? Que pra mim não serve de nada, ter o Gandhi e ter o Friedman aqui. Não, o Friedman até que vai, mas tem o Gandhi, do nada tem um Gandhi aqui. Mas enfim, vamos lá. Aqui, sua posição política. Aqui eu estou menos 7,3 à esquerda. Caramba, eu tô muito à esquerda, cara. O que eu sei aqui à esquerda é o comunismo, o coletivismo. Eu tô bem perto aqui, ó. E a social eu seria libertário. Eu seria então a esquerda libertária. É isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido o meu vídeo aí. Como parar de transmitir a tela? Muito obrigado por vocês terem assistido o meu vídeo. Desculpa se demorou muito ou se eu falei muito rápido. Alguns temas vamos depois debater nos comentários. E muito obrigado. Agradecer a todos. E o link aí do teste tá na descrição. Se você puder fazer também e botar teu resultado, seria muito legal. Abraço, galera. Valeu.
corporações beneficiam as pessoas. Bem, isso é questionável, isso é discutível, cara. Por exemplo, os interesses da Oi, da operadora Oi, não me é interessante. Então eu vou botar aqui, concordo totalmente com essa preposição. Vamos lá, a segunda. Eu sempre apoiaria o meu país, não importa se tivesse certo ou errado. Cara, que é deontologia pura. Eu só apoiaria o Brasil, em caso de uma guerra, por exemplo, se ele tivesse certo. Se ele tivesse errado, eu não apoiaria. Então, vou botar aqui discordo totalmente. Não, botar um discordo. Totalmente não, porque eu apoiaria se tivesse certo. Discordo só. Ninguém escolheu nascer em seu país, portanto é tolice ter orgulho disso. Cara, com certeza, cara, concordo totalmente, cara. É a pior coisa, eu sou totalmente contra qualquer discurso nacionalista e patriótico. Porque eu tenho uma frase, cara, que eu gosto muito, que é acho que é Samuel Johnson. Ele diz o seguinte: patriotismo é o último refúgio do canalha. E não tem diferença se você é brasileiro, se você é argentino, se você nasceu no Marrocos. Cara, cada um ter orgulho do país que nasceu é bobice. Então eu vou botar aqui, concordo totalmente. Nossa raça tem muitas qualidades superiores em comparação a outras raças. Discordo totalmente esse discurso que fiz assim, na surpresa. Vamos ver o que dá. E eu vou fazer um teste, cara, esse teste aqui do posição política, e eu vou responder algumas perguntas e vou dar o que eu penso sobre essas perguntas. Se você estiver assistindo, se você puder participar ao vivo, participe, deixar o seu nos comentários aí, eu deixei o link do teste nos comentários, e espero que todos gostem do que eu vou dizer, ou não gostem, ou odeiem, enfim. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui, a tela do teste. Acho que vocês estão vendo aí, né? A tela do teste. Então ele tem aqui 6 páginas, algumas perguntas e... Boa noite, camaradas. Obrigado quem está assistindo, quem clicou no link e começou a assistir. Meu nome é Rodrigo D'Angelo. Esse é meu primeiro Hangout ao vivo, ou seja, o meu primeiro vídeo do canal. Eu geralmente participo de canais e hangouts ao vivo de outras pessoas sobre temas políticos ou sobre conversas relacionadas à esquerda, ao comunismo, ao socialismo e o que seja relacionado à esquerda. Hoje eu fazendo o meu primeiro vídeo e eu achei legal começar com uma brincadeira. Eu sei que não tem ninguém, nenhum espectador agora ao vivo, o hangout ao vivo, mas não tem ninguém ao vivo agora porque eu não divulguei muito. Eu meio de acordo com as respostas dessas perguntas, ele vai dar a sua posição política dentro do espectro do Nolan. Então, a primeira pergunta é relacionada ao modo como eu enxergo o mundo. Então, vamos lá, a primeira pergunta. Se a globalização econômica é inevitável, ela deve servir em primeiro lugar à humanidade, em vez de servir aos interesses das corporações transnacionais. Obviamente, eu vou botar assim, concordo totalmente. Essa questão é simples, cara. Eu tenho uma visão das empresas e do sistema econômico, que o sistema econômico deve servir às pessoas e não servir a interesses pessoais. Alguém vai dizer, não, mas o interesse pessoal dessas